Milhões de pessoas dizem acreditar em Jesus de Nazaré. Cristãos dizem isso e muçulmanos também. Mas aqui está o porém. Eles não estão falando do mesmo Jesus. O Jesus da Bíblia e o Jesus do Alcorão compartilham um nome, não uma identidade. Hoje vamos percorrer as 6 maiores diferenças entre o Jesus cristão e o Isa islâmico. E isso não é apenas um debate para teólogos. A maneira como mais de 4 bilhões de pessoas veem esse homem moldou civilizações inteiras e as escolhas que fazemos sobre vida, propósito e verdade. Vamos começar com a primeira diferença: o nascimento. Os cristãos confessam que Jesus nasceu de uma virgem. E, surpreendentemente, o Alcorão também diz isso. Sim, você ouviu direito. Em ambas as fés, sua chegada ao mundo quebra as regras da natureza. Não houve pai humano, apenas um ato divino. No Evangelho de Lucas, o anjo Gabriel diz a Maria: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Você provavelmente já viu esse momento encenado 1000 vezes em peças e canções de Natal. Agora, pule para o Alcorão. A Surata 19 narra uma cena paralela. Um anjo anuncia a Mariam que seu Senhor declara ser fácil. Ele fará da criança um sinal para todos os povos. O resultado, sob ambas as perspectivas, é o mesmo. Maria concebe permanecendo virgem. Mas é aí que a sobreposição termina. Na Bíblia, o nascimento virginal cumpre uma promessa de séculos. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e você chamará o nome dele Emanuel, significando literalmente Deus conosco. Para os cristãos, isso não é um prodígio isolado. É a primeira prova de que o Criador entrou em sua criação, tomou pulmões e respirou nosso ar, caminhando entre nós. No Islã, o milagre aponta para outro lado. Ele demonstra o poder de Alá. Sim, mas Jesus permanece um profeta especial, não Deus em carne. Mesmo evento, significados opostos. Um muçulmano refletirá sobre o nascimento virginal como um lembrete de que Alá pode fazer tudo o que quer. Um cristão olha para a manjedoura em Belém e vê a porta pela qual Deus entrou na história. 2 interpretações que simplesmente não podem ser misturadas. A propósito, se percepções como esta ajudam você a ver o quadro maior, deixe um like neste vídeo para eu saber que devo trazer mais mergulhos profundos. Segunda diferença: os milagres. Jesus não foi um filósofo de sofá. Ele fez coisas que empurraram os limites da realidade. A Bíblia diz que ele curou leprosos, abriu olhos cegos e até ressuscitou mortos. O Alcorão, à sua maneira, também afirma isso. Diz que Jesus curou cegos e leprosos e trouxe mortos de volta à vida. Chega a acrescentar um milagre que não aparece nos evangelhos. Jesus molda um pássaro de barro, sopra sobre ele e ele ganha voo. Surpreendente, não? Ambas as fés retratam um homem cercado pelo sobrenatural. Mas ouça com atenção uma pequena frase nos relatos corânicos. Uma espécie de asterisco legal que muda tudo. A cada milagre, Jesus repete um refrão: com a permissão de Alá. Em 3 palavras, abre-se um universo inteiro. Nos evangelhos, Jesus age com sua própria autoridade. Empoderado pelo Espírito Santo, sim, mas falando e curando em primeira pessoa. Eu quero, fica limpo. No Alcorão, Jesus não possui poder em si. Alá o empresta a ele naquele momento. Pense assim: no Islã, Jesus é o bisturi na mão do cirurgião. Nos evangelhos, Jesus é o cirurgião. Mesmos tipos de atos, agências completamente diferentes. Pausa rápida. Se você quer continuar vendo a fé comparada com clareza e respeito, inscreva-se no Bíblia agora e ative o sininho para não perder o que vem a seguir. Terceira diferença: o ponto sem retorno. Identidade.
Todo o resto na história de Jesus se sustenta ou cai aqui. A questão não é principalmente como ele chegou ou o que fez. A questão é quem ele era em seu âmago. A resposta da Bíblia é inabalável. O Filho de Deus, gerado, não criado, Deus encarnado. Não num sentido poético, do tipo todos somos filhos de Deus, mas num sentido ontológico, da mesmíssima natureza do Pai, Deus feito humano. Para ouvidos judaicos do primeiro século, essa alegação não era mito, era blasfêmia. Quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, ele não estava apenas sendo enigmático, estava tomando para si o nome divino revelado a Moisés na sarça ardente. Quando perdoou pecados diretamente, os seus pecados estão perdoados. Líderes religiosos ouviram exatamente o que ele estava insinuando. Só o ofendido pode perdoar a ofensa. E no pensamento bíblico, todo pecado é, em última análise, contra Deus. Jesus estava reivindicando ser tanto o juiz quanto o ofendido. Depois declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse, eu mostro o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Se Jesus não é Deus, o centro do cristianismo desaba. O Alcorão dá uma resposta diferente. Ali, Jesus é profeta de Deus, honrado de modo único, sim, chamado de Messias, palavra de Deus e um espírito vindo dele, mas sempre do lado da criatura. O Islã guarda a unicidade de Alá como seu fundamento inegociável. Atribuir divindade a qualquer criatura é shirk, o pecado mais grave. A ideia de que Deus geraria um filho é vista como distorção pagã e insulto à unidade divina. O Alcorão chega a retratar o dia do juízo em que Jesus nega enfaticamente ter pedido a alguém que o adorasse, distanciando-se do que os cristãos afirmam sobre ele. Aqui não há meio termo. Para o cristianismo, a salvação depende de reconhecer Jesus como Deus. Para o Islã, dizer isso é a pior ofensa imaginável. O escritor C.S. Lewis aguçou o lado cristão com um tríplice dilema contundente. Um homem que disse as coisas que Jesus disse não pode ser meramente um grande mestre moral. Ele seria ou iludido ou enganador, ou quem afirmou ser. O Islã propõe um quarto caminho, que ele foi um nobre profeta cujas palavras foram mal compreendidas. Mas o peso puro das autoafirmações de Jesus nos evangelhos torna essa opção, pelo menos para os cristãos, muito difícil de sustentar. Se esse contraste está abrindo novas perguntas para você, diga nos comentários qual afirmação sobre a identidade de Jesus você acha mais desafiadora. E por quê? Quarta diferença: a cruz. Tudo até aqui nos conduz a uma viga de madeira fora de Jerusalém que dividiu a história em duas. Para o cristianismo, a cruz é o centro do universo. Para o Islã, é um profundo equívoco, um evento que nunca de fato aconteceu. Os evangelhos cristãos descrevem a morte de Jesus com detalhes sem rodeios: traição, julgamento injusto, flagelação, espinhos e crucificação. Mas o ponto crucial é este: Jesus não morre como vítima passiva. Ele se oferece de bom grado. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou por minha própria vontade. Na teologia cristã, a cruz é onde a justiça e o amor de Deus se encontram. O pecado, uma ofensa contra Deus, exige pagamento, e esse pagamento é a morte. Na cruz, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, assume o juízo que merecíamos. Ele é o Cordeiro de Deus, prefigurado nos sacrifícios do Antigo Testamento, que de fato tira o pecado do mundo. Assim, a cruz não é tragédia, mas o maior ato de amor e a vitória decisiva. Abra o Alcorão, porém, e a Surata 4 desfaz a cena.
Eles não o mataram, não o crucificaram. Isso apenas lhes pareceu. No Islã, permitir que um mensageiro amado fosse torturado e humilhado implicaria fraqueza divina ou abandono, o que é impensável. Então Alá interveio. Ele resgatou Jesus e o elevou a si. Algumas tradições islâmicas sugerem que outro, um traidor como Judas ou até um observador, foi feito semelhante a Jesus e morreu em seu lugar, uma espécie de substituição divina para proteger o profeta. Para os cristãos, a cruz é triunfo. Para os muçulmanos, se tivesse acontecido, sinalizaria derrota. Ambos olham para a mesma colina, o Calvário, mas um vê a dívida do mundo paga e o outro vê uma história que termina não em sacrifício, mas em resgate. Se essa mudança de perspectiva surpreendeu você, compartilhe este vídeo com alguém que gostaria de uma comparação ponderada. Isso ajuda a mensagem a alcançar quem está fazendo essas perguntas. Quinta diferença: a ressurreição. O que aconteceu depois do Calvário define o núcleo de ambas as crenças. O cristianismo ensina que no terceiro dia, o túmulo estava vazio. Um anjo anunciou: ele não está aqui. Ressuscitou. Não como metáfora de que sua influência continua viva, mas como a afirmação de que Jesus venceu a morte fisicamente. O mesmo corpo que estava sem vida voltou a respirar. Isso vindicou a cruz como aceita por Deus. Por 40 dias, Jesus apareceu a muitos, comeu com seus discípulos, deixou que tocassem suas cicatrizes e provou que não era mera aparição. Muitos apologistas cristãos apontam a transformação dos discípulos, de fugitivos amedrontados a testemunhas ousadas dispostas a morrer, como forte evidência histórica de que eles realmente acreditaram tê-lo visto vivo. Como diz o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, a fé cristã é vazia, apenas a memória de um revolucionário silenciado. O Islã, mantendo a coerência com sua negação da crucificação, nega a ressurreição. Se não houve morte, não há ressurreição dentre os mortos a proclamar. Em vez disso, o Alcorão afirma simplesmente que Deus elevou Jesus a si. Ele foi levado ao céu vivo, corpo e alma, poupado inteiramente da morte. Uma honra suprema, mas uma história muito diferente da que o Novo Testamento conta. Se você está encontrando valor neste olhar direto para temas difíceis, junte-se à nossa comunidade no Biblá para análises mais profundas. Inscreva-se se ainda não o fez. Sexta diferença: a volta. Aqui está um ponto de concordância. Tanto cristãos quanto muçulmanos esperam que Jesus volte. Mas como ele volta e por quê, não poderia ser mais diferente. Na Bíblia, a segunda vinda é a parousia, o retorno visível e glorioso do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sua primeira vinda foi humilde, como um cordeiro levado ao matadouro. A segunda brilhará com poder e majestade, o leão de Judá. Jesus disse que as pessoas verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande glória. O livro do Apocalipse retrata o juiz final, olhos como fogo, diante de quem toda a humanidade prestará contas. Ele não retorna principalmente para ensinar ou curar, mas para reinar, julgar vivos e mortos, pôr fim ao mal de uma vez por todas e estabelecer seu reino eterno. Deus retornando. No Islã, Jesus também retorna, mas não como Senhor Supremo. No Alcorão e nos Hadiths, ele desce perto de Damasco, sustentado por 2 anjos. Sua missão é pontual e terrena: derrotar o falso Messias, o Dajjal, o anticristo islâmico, e então estabelecer a lei de Deus por toda a terra. As tradições dizem que ele quebrará a cruz e porá fim a práticas que contradigam o Islã, atos simbólicos, significando que o cristianismo será abolido.
Depois de um período de governo, Jesus morrerá de morte natural. Será sepultado. Tradicionalmente se diz que perto de Maomé, em Medina, e aguardará o juízo de Alá como todos os demais. Para os cristãos, ele se assenta no trono. Para os muçulmanos, ele serve ao trono. Estas não são duas versões do mesmo conto. São histórias rivais sobre duas figuras profundamente diferentes que compartilham uma terra natal e um nome. Como argumentou C.S. Lewis, a opção apenas um bom mestre se dissolve assim que você lê as afirmações de Jesus e observa a coragem de seus seguidores. No fim, a maior diferença entre o Jesus da Bíblia e o Isa do Alcorão não se encontra apenas em textos ou debates. Ela se encontra aí onde você está sentado agora, na decisão que seu coração precisa tomar diante desse homem. Um pede respeito e seguimento como o maior dos profetas depois de Maomé. O outro exige rendição total, lealdade e adoração como seu Senhor e seu Deus. Um aponta para o caminho até Deus. O outro se coloca diante de você e diz que ele é o caminho até Deus. Então me diga, diante de qual Jesus você viverá sua vida? Conte aqui embaixo. O que mais convence você? E o que ainda incomoda? A sua perspectiva pode ser a faísca para a jornada de outra pessoa. E se você quer conhecer o homem por trás da teologia, caminhar pelo chão em que ele caminhou e ver sua vida não como uma lista de diferenças, mas como uma história real em lugares reais, preparei um vídeo que traça toda a sua vida em um mapa. Confira o card e o link na descrição e continue assistindo. A viagem está esperando e eu adoraria guiá-lo por ela.